Ok, 3, 2, 1, a gente então está finalmente ao vivo no nosso webinar, que abre o terceiro ciclo de formações do Amazônia Vox, em parceria com a Fundação Itaú, que a gente agradece bastante. Só parei aqui o áudio aqui do YouTube que eu estava acompanhando também. Obrigado quem aguardou até agora. A gente estava tendo um probleminha técnico para variar um pouco, mas a gente já conseguiu resolver. Então, estamos aqui com a Marcela Castro, professora aqui da rede pública e privada aqui de Belém, do Pará, de Santa Isabel, a gente vai começar com ela e vamos direto ao ponto, mas também a gente já está com a Marta Vancini, que é editora pública da Geduca, que recomendo, e depois vou recomendar de novo, quem é jornalista ou comunicador, o mesmo educador, conhecer a Geduca, que de fato é um grupo de jornalistas que trabalha muito jornalismo de educação e tem nos ajudado bastante e ajudando muitos jornalistas, e é o papel da Marta, que acho que a gente deve usar e abusar dela pelo conhecimento que ela tem. Ela vai falar um pouquinho aqui com a gente também. Marta, obrigado por resolver aí os problemas, mas conseguiu conectar. E aí eu vou passar, então. E a Eliana está entrando já. No Acre são 5h30. Mostra um pouquinho o tamanho do nosso país. E ela já entra. E na sequência da Marcela, eu passo para Marta, então. Marcela, vou deixar contigo. Deixa eu me mutar aqui e deixar mais contigo. São 19h42 no horário de Brasília. E como a gente combinou, uns 10, 15 minutinhos aí, fica à vontade. Quando estiver extrapolando, eu vou lhe avisar. Quem estiver nos acompanhando ao vivo, pode deixar comentário, pergunta, que eu vou colocando na tela para a Marcela responder, citar alguém, se tiver os alunos dela aí querendo mandar um abraço, essa é a hora. Posso? Boa noite a todos e todas aqui presentes. Meu nome é Marcela Castro, eu sou professora das redes pública e privada. Eu trabalho em Belém e em Santa Isabel. E eu atuo não só com língua portuguesa, eu atuo também com preparatórios para processos seletivos. Por que eu estou utilizando sempre este lá e aqui? Porque eu realmente atuo em duas frentes, o que me fez ver os alunos numa perspectiva completamente diferente. É muito recorrente que se olhe para o adolescente como se ele fosse uma massa uniforme. Do mesmo modo que o mundo adulto não é uniforme, na adolescência essa diversidade, essa pluralidade vai acontecer. Por exemplo, no momento quando a gente conversa com um adolescente de classe média alta a respeito de quais são as expectativas dele no que diz respeito a informações, a gente sempre vai escutar dele algo como plano de carreira, saúde mental, dicas a respeito da própria saúde física. Mas aí, quando a gente conversa com um aluno da rede pública, e não é qualquer rede pública, é a rede pública do interior do estado, a principal meta desse menino e dessa menina é ter um emprego com carteira assinada, é ter informações a respeito disso. Então, observar essas diferenças é algo que eu aprendi com o meu tempo de magistério, com o meu olhar a respeito dessas múltiplas realidades. O Amazônia Vox entrou na minha vida com um convite lindo do Daniel para que os meus alunos fossem editores de algumas matérias especiais do site. No começo foi bastante desafiador, porque eu não sabia muito bem como conduzir, até porque era algo muito novo para mim. Mas, com o tempo, se tornou muito mais veloz, porque eu compreendi qual era a dinâmica que eu deveria exercer. E, pasmem, a dinâmica mais simples foi mostrar a eles o quanto eles iriam aparecer a partir disso. Os meninos são apaixonados por encontrar os nomes deles na matéria. Eles gostam de dar print, circular, mandar nos grupos. Eles gostam de se ver. Todo mundo gosta de se ver, não é? Todo mundo gosta de se sentir representado de alguma maneira. Entretanto, olha só a diferença. Quando você lida com um adolescente de classe média alta, ele não quer
de modo algum, aparecer para o mundo adulto ou para até mesmo os seus pares adolescentes. O medo do julgamento é algo muito grande. As redes sociais fizeram isso e a pandemia, como um acelerador de comportamentos, um acelerador histórico, potencializou isso. Já os meninos da rede pública, que são recorrentemente invisibilizados, querem ser vistos. Eles querem esse protagonismo. Só há uma similaridade real no que diz respeito a esses dois grupos, a respeito das angústias adolescentes sobre crescimento, sobre como olhar para o mundo que nos cerca. Mas, fora isso, são mundos completamente distintos. E quando se pensa no jornalismo direcionado a esses grupos que são tão diferentes, que são tão distantes, apesar de terem a mesma idade, é importante pensar em estratégias voltadas para eles. Uma das estratégias que eu vejo que realmente faz a diferença é o uso da imagem. E não é qualquer imagem. Como adultos que somos, costumamos ter uma postura até mesmo etarista em relação aos adolescentes. Muitas vezes nós imaginamos que a inserção de um meme, por exemplo, vai fazer com que eles fiquem um pouco mais atentos a um texto jornalístico. Não, não é um meme. O que realmente chama mais a atenção desses alunos é o atendimento à demanda e a compreensão de que alguém entrevistado naquele momento tem a idade deles. Quando se fala sobre jornalismo voltado a matérias ligadas à educação, a gente sempre vê alguém que, assim como eu, já tem muitos cabelos brancos, já tem muita estrada, já tem muita história, e que já foi adolescente um dia, mas adolescente num outro momento, completamente diferente daquilo que é vivido hoje. Então, o adolescente negligencia um pouco quando ele vê que não há nenhum adolescente se pronunciando. Ele pode encontrar o professor, ele vai encontrar o diretor da escola, um coordenador, mas ele quer de verdade ver alguém da idade dele mostrando aquilo que pensa. E olha que curioso, propositivamente. Eu não sei se eu posso falar os nomes das redes sociais, mas vou fazer assim, vou falar das de texto. Numa rede social de texto, é muito comum que o adolescente esteja lá para reclamar. Ele reclama de tudo. Eu até digo aos meus alunos que eles são os distímicos constantes. O distímico é aquele indivíduo que tem, não é, a doença do mau humor. Ele já acorda agoniado. Ele já acorda com ódio do mundo. Mas quando eles leem algo voltado à educação, eles querem soluções. Eles não querem os problemas. Os problemas vão surgir, vão ser citados, são os problemas vivenciados por eles, mas eles querem alguém que aponte as possíveis soluções, mesmo que eles não as sigam. Mas eles querem algo que dê um pouco mais de otimismo, algo um pouco mais de brilho a essas múltiplas possibilidades que eles têm na existência deles. Um outro ponto interessante, eu vejo que o jornalismo, por mais significativo que seja, ele um pouco que afasta alguém que é muito jovem quando utiliza textos que tenham referências somente daquele grupo que tem a minha idade ou do grupo universitário. O falar com as comunidades é algo que eu ainda não vejo ser tão recorrente, sabe? Principalmente quando a gente vê veículos um pouco maiores. O Amazônia Vox tem um perfil diferente na medida em que ele fala com o público da própria Amazônia. Então, há um espelhamento. Mas quando a gente olha outros sites, a gente observa que é sempre o mesmo perfil. É o Sul, é o Sudeste, não é? Então, não há a voz daqueles que estão por aqui. No mais,
eu vejo que algumas sugestões poderiam ocorrer. Imagina só, jornalistas jovens, não é? Jornalistas que mostrassem as suas pautas, que não se enganem. Não é porque alguém tem 14 anos que não tem algo a dizer. Pode não ser aquilo que você quer escutar, mas são as demandas daquele público. Quem sabe até mesmo demandas que você teve um dia. Além de jornalistas jovens, jornalistas crianças. É impressionante quanto a criança é observada pelo adolescente. O adulto jovem é observado pelo adolescente. O adulto maduro, nem tanto. Então, começar por esse tipo de público, por esse tipo de jornalista, aspas, por favor, é algo que daria muito certo. E interessante que a gente via antes isso acontecer. Os veículos de comunicação sempre tinham os diminutivos, não é? Por exemplo, tem a Amazônia Vox, seria o Voxzinho. Sempre tinha o inho, não é? Então, hoje eu vejo que falta um pouco do espaço para eles. Até porque, quando a gente entra num site jornalístico ou quando a gente entra num perfil de rede social da grande imprensa, é tudo tão fragmentado que é até difícil para eles se verem ali de imediato. Então, a preocupação com essa imagem em que eles possam se reconhecer é algo que também poderia acontecer. Tem alguma pergunta até aqui, Daniel? Não, ainda não, Marcelo. Até convidar o pessoal, a gente conseguiu resolver aqui as conexões, a gente está aqui com a Eliana, seja bem-vinda. A Eliana está lá às 5h30 da tarde, agora quase 6 da tarde, né, no Acre. Agradecer muito, Eliana, pela tua presença. A Marta está aqui conosco. E aí, Marcela, antes Bom, a gente deu aqui os 10 minutinhos, mas eu quero ver se a gente dá um dinamismo mesmo aqui e aproveitar a Marta, que ela está conectada, e aí ver se não cai. A gente está com algumas pessoas já, um grupo acompanhando essa live, esse webinar fica também gravado. Então, vou puxar agora aqui a Marta. Marcela, eu libero para tu falar. Tu queres trazer algum comentário ou puxo na fala da Marta? Como é que tu preferes? Como eu já falei demais, eu falo muito, eu prefiro que vocês comecem e a partir daí me puxem. Estou aqui na expectativa. Vai preparando aí, que com a Marta, então, vou trazer ela aqui para a tela principal. E na sequência a Eliana, mas eu acho que uma pergunta para ti também é, enquanto não só professora com os alunos, com esse público, mas professora consumidora de notícias, e aí onde você enxerga que o jornalismo pode e deve melhorar ou atuar de outra maneira, né? Ou onde você viu também alguns acertos que vale a pena a gente puxar. E já tem uma pergunta aqui do Yuri, que eu vou abrir para a Marta responder, do Yuri perguntando como podemos equilibrar as vozes locais com dados mais amplos para contextualizar melhor a educação na Amazônia. E aí acho que a Marta traz aí uma caixa de ferramentas interessante. E a Eliana, na sequência, comenta sobre como é ser professora na Amazônia e todos os desafios e o trabalho que ela faz com a educação indígena também. Boa noite, Marta. Boa noite, gente. Boa noite a todas e todos que estão aqui com a gente. Vamos rezar para minha conexão não cair, porque, incrivelmente, eu estou em Campinas, né, no interior de São Paulo, e hoje o programa está aqui, gente. Para você ver como o mundo está mudando, as questões estão mudando e o jornalismo também está mudando, gente. Eu acho que a tônica do nosso momento é a mudança, né? Eu queria agradecer muito o Daniel, o convite, a mim, pessoalmente, é a Geduca, né? Porque eu estou aqui representando a Geduca com muito orgulho. E eu, como o Daniel disse, eu sou editora pública da Geduca. Isso significa, em pouquíssimas palavras, que o meu trabalho na Geduca é apoiar jornalistas que estejam fazendo matérias de educação. Pode ser qualquer jornalista, especializado ou não, de qualquer lugar do país. Qualquer hora, qualquer dia, as pessoas às vezes ficam constrangidas de me procurar, falar, eu estou te incomodando. Não é incômodo, gente, é o meu trabalho. Pode compartilhar meu WhatsApp, é público, todo mundo tem, as pessoas me ligam, entendeu?
Então, fiquem muito à vontade, depois a gente fala mais desse serviço, porque eu acho que a gente tem coisas muito bacanas e interessantes, né? Partindo aí da pergunta do Yuri, como o Daniel propôs, assim, é muito interessante, é muito legal essa pergunta, Yuri, porque eu acho que a tônica, assim, do que eu pensei um pouco e queria trazer para compartilhar com vocês, é justamente isso, né? Essa questão que você traz, Yuri, do equilíbrio entre o local e o geral, eu acho que isso é um clássico do jornalismo, isso é uma questão clássica. Todo repórter, todo jornalista, todo editor passa por essa questão. E isso não é de hoje, tá? Eu estou na estrada já faz uns 25 anos, só no jornalismo de educação. Eu comecei ainda nos anos 90 e tenho focado nisso praticamente toda a minha trajetória profissional. E isso sempre existiu, né? Essa dificuldade, esse desafio da gente equilibrar o local. Então, tanto que você pegar, e eu até tentei achar esses dados, mas levantamentos até antigos da ANDI, por exemplo, que hoje chama ANDI Comunicação e Direitos, antigamente era Agência de Notícias dos Direitos da Infância, lá nos anos 90, 2000, a gente vai ver assim, a hora que você faz, eles faziam umas análises de mídia, e quando você pegava o tipo de fonte ouvida, os professores, os estudantes, sempre ficavam muito atrás dos formuladores de política, governantes. Então, essa questão de ouvir o local, isso sempre foi um desafio para o jornalismo de educação. E uma coisa que costuma acontecer muito é assim, ou essas fontes, elas entram assim como o personagem, né? E eu acho que vocês que estão trabalhando com jornalismo de soluções, me desculpe, vocês têm um caminho aí que pode mudar um pouco essa lógica, né? Da gente trazer o professor como um exemplo, como um personagem, trazer o adolescente como um exemplo, como um personagem, como a professora, desculpa, me fugiu o seu nome, é a Márcia e a Eliane. Ela estava, desculpa, ela, como ela estava falando, assim, o adolescente não se reconhece nisso, né? É lógico que a gente está num mundo ditado por internet, por rede social. A dinâmica da comunicação mudou muito. E o jornalismo ainda está se adaptando a essa mudança. Não que o jornalismo tenha que imitar as redes sociais, isso é uma opinião pessoal minha, tá? É lógico que a gente tem que ter uma outra dinâmica de produção e de divulgação, disseminação do conteúdo, das informações, das matérias. Mas a gente não é colocando um meme, como a professora disse, que a gente vai tornar a nossa produção jornalística mais relevante, ou mais interessante, ou gerar mais engajamento, né? Eu acho que o caminho definitivamente não é esse. Nós precisamos pensar a nossa linguagem, precisamos pensar a maneira como a gente faz e a maneira como a gente vai trazer o local. Por quê? Porque a gente está vivendo num momento, gente, em que o local ele está muito visível. E quando eu estou falando de local, eu não estou falando só da Amazônia, ou estou falando de lugares lugares afastados, não estou falando só disso, eu estou falando de diversidade, eu estou falando de identidade. A gente tem grupos que antigamente eram totalmente invisibilizados, ou muito invisibilizados, ou marginalizados dentro do contexto da comunicação, que hoje eles têm que estar no centro, né? E aí, por exemplo, eu estava pensando aqui, nesse contexto da emergência climática, a gente está vendo, por exemplo, muitas matérias sobre o que está acontecendo na Amazônia, tá? Isso assim, gente, numa perspectiva de Sudeste, tá? Eu reconheço o quadrado de onde eu estou falando, que é um quadrado muito particular, né? Eu não vou falar restrito, porque eu acho que tudo é restrito e tudo é universal, mas nós estamos falando de um contexto e um olhar muito particular, que é o nosso olhar, né? Se ele tem vantagens, desvantagens, pontos positivos, pontos negativos, isso é uma coisa que a gente pode discutir, né? E a grande mídia, ela também tem uma maneira de funcionar que vem aí da sua própria história, né? Então, nesse sentido, por exemplo, o jornalismo de educação, ele sempre foi um jornalismo que fica meio de lado.
Né? Eu não concordo que os veículos eles não excluem o jornalismo de educação. O jornalismo sempre existiu de uma maneira ou de outra. Né? Mas, assim, a gente tem que ralar muito, a gente tem que batalhar muito para conseguir um espaço para uma matéria de educação num grande veículo. Ainda mais hoje, que tem a concorrência da internet, que tem os impressos estão reduzidos, os tempos e os tamanhos das matérias têm que ser muito menores, gente. Né? A gente tem que considerar isso. A gente não pode... não estou defendendo, eu não acho que está tudo certo, mas a gente tem que olhar para isso. Né? Como é que essa indústria, como é que esse meio de comunicação, que é centenário, né? Jornal, vamos pensar na imprensa, ela vem de muito tempo, está lidando com esse momento, a gente está aprendendo. Né? Então, voltando lá no Yuri, e também já juntando com a questão da emergência climática, e eu paro aí e vou mostrar, viu, Daniel? Vou mostrar a ferramenta que você quer que eu mostre. Quando a gente estava falando das matérias, por exemplo, que estão saindo, estava pensando um pouco sobre isso. Ai, gente, quanta matéria sobre... o aluno tem dificuldade de transporte para chegar na escola, porque o rio está seco. Tudo bem, gente, é um drama, né? Mas eu, como repórter de educação, e a reportagem de educação corre no meu sangue, eu fico pensando como é que a gente pode ir além dessa problematização. Aí eu seguro um pouco o meu senso crítico e penso assim, falo, gente, essa é uma questão nova. A gente está aprendendo a falar de emergência climática. E, por exemplo, a questão da emergência climática, ela muda o nosso olhar. Necessariamente, ela vai mudar a cobertura de educação. Porque a gente tem aí um funcionamento, principalmente na grande mídia, de falar das políticas educacionais. Por isso que aparecem as pessoas mais velhas, que a professora estava falando antes. Né? Que é lógico, o adolescente não vai se identificar com aquilo, ele não vai se reconhecer naquilo. Né? Aquela pessoa que vem e fala das políticas do MEC, isso, das políticas locais. Quer dizer, para o aluno não interessa entender a teoria ou o conceito, ou o que significa, do ponto de vista da gestão, o ensino médio, o novo ensino médio. Para ele interessa o ensino médio, como ele está acontecendo, né? O que ele está vivendo na sala de aula, né? Como é que é isso, gente? E a gente, sim, na grande imprensa, tem um pouco de dificuldade de fazer esse jogo, mas eu acredito que essas novas questões da diversidade, da emergência climática, a pandemia também, eu acho que colocou a desigualdade no centro do debate. Não dá mais para falar de educação sem falar em desigualdade, gente. Não dá mais para falar de educação sem falar em diversidade. Não dá mais para falar em educação sem falar em emergência climática, né? Como que isso vai evoluir, a gente vai ver, porque também é um tema novo para todo mundo. E o jornalismo ele vai aprendendo também. Né? O jornalismo ele acompanha a sociedade. Então, não dá para se esperar do jornalismo que venha já pronto, né? Com formato TikTok. Entendeu? Como é que a gente vai dialogar com a geração? Talvez a gente não dialogue com esse público do TikTok. Ou a gente dialoga até um certo ponto, né? E também o público do TikTok, ele não é uniforme, gente. Tem gente de todo jeito lá. Então, eu acho que essa coisa dos públicos também, isso está muito diversificado. Agora, se eu puder dar uma recomendação como editora pública para os jornalistas que estão aqui, para os jornalistas que vão nos acompanhar, vão assistir isso depois, é assim, é muito importante sempre a gente ter um ponto de partida concreto. Hoje em dia, no jornalismo de educação, a gente usa muito dados e a gente tem uma infinidade de fontes de dados de educação. Eu vou tentar compartilhar aqui com risco de cair, Daniel. Você não quer você compartilhar? Então vamos fazer o seguinte, prepara aí para apresentar, enquanto eu passo para a Eliana, convidando ela e pegando esse gancho aqui. Tá, e aí eu amarro depois. Isso. Perfeito, vamos embora. E aí você traz as ferramentas. Mas aí eu acho que eu queria trazer a Eliana, dando boa noite. A Eliana Nocchini, que fica no Acre. Me diz exatamente qual cidade que tu estás, Eliana, qual comunidade. E um pouco isso, né? Os desafios que o professor enfrenta em diversas localidades.
os indicadores que também apontam um pouco isso, mas o quanto que o jornalista precisa sair da redação, né? E ouvir a comunidade escolar e ouvir os professores. E bem-vinda, a gente queria muito te ouvir um pouco, sobretudo na área que você atua também, que é de educação indígena. Vou testar aqui, você precisa ligar o... Pronto, fala aí, acho que agora vai. Agora boa noite, tá ouvindo? Sim. Eu sou Eliana Nuquinhe, na língua indígena me chamo Cunimã, Pistaripuxi. Eu moro no Acre, no município de Mâncio Lima, na aldeia, onde a terra indígena tem 8 aldeias. E o acesso ao município até a minha aldeia é fluvial. A gente gasta mais ou menos 8 a 7 horas durante o dia para chegar aqui na aldeia. E essa é a primeira vez que eu estou tendo essa, como é que eu posso dizer, os meios de comunicação, né, que a minha internet aqui é particular, é minha, que eu comprei, eu não tenho muito facilidade de ainda mexer nesses telefones agora, né, que eu não sei ligar. É a primeira vez que eu estou participando de uma reunião online. E é muito difícil, né, aqui para a gente ter essas informações e repassar. Fiquei muito feliz, né, agradecida por ter feito uma matériazinha pequenininha aí, o meu nome ter sido divulgado para a gente estar entrando nesse meio, que é as novas tecnologias, né, que os meus filhos sabem mais que eu, porque eles mexem mais que eu, né, eles que me ensinam mais. E eu sou graduada na área de Ciências Sociais e Humanidade, eu tenho uma pós-graduação em Educação Escolar e Direito Educacional, e o nosso maior desafio aqui para a nossa educação, né, é o acesso à escola. Como são 8 aldeias, a nossa escola é a escola padrão. Eu moro numa aldeia, que é a Vacaviçu, e trabalho na outra, que é a INSA, que a escola é lá. Então, eu também tenho que pegar barco para chegar até a escola. E as outras aldeias onde os alunos frequentam a escola é mais longe. Eles tanto têm que andar a pé, caminhar a pé, para chegar à escola e pegar barco. E aí fica muito difícil, né, esse acesso para eles à escola durante esse período, principalmente agora do verão, que o nosso igarapé secou mesmo, que eles gastam 1 hora de caminhada para chegar em casa. É tanto que a escola ela fez outro calendário para o verão, né? Que a gente entra às 12 horas para soltar o aluno às 4h30 para ele chegar em casa ainda com dia. E trabalhar na terra indígena, eu sou indígena e branca, tem os dois lados. Meu pai é branco, então eu fui alfabetizada, eu estudei no município. Quando eu passei a trabalhar, em 2008, foi um desafio para mim, porque eu não me interessava muito pelo lado do meu povo na terra indígena, né? Eu conhecia mais o povo branco do que mesmo onde eu morava, minha terra. Então, foi aí que eu comecei a pesquisar, eu comecei a me interessar, e minha mãe já trabalhava. Eu sou irmã de 8 irmãos, a minha mãe, que alfabetizou nós, ela foi a primeira professora da terra indígena, e aí nós somos 5 professores que ela alfabetizou, e a gente está trabalhando nessa escola até hoje. Hoje, nós estamos representando a escola ali, meus irmãos são diretor, coordenadora, e nós somos os professores, fora os outros professores que tem, que são todos indígenas. Então, eu comecei a me conhecer dentro do meu povo, né, por parte indígena,
e comecei a gostar. Não queria ser professora, mas eu comecei a gostar a partir do emprego em si, né? E a partir das minhas formações. Cada experiência que eu ia tendo, eu ia gostando mais. E de me pesquisar e conhecer o meu eu dentro do meu povo, que hoje eu defendo, né? Que é os povos originários, os povos indígenas. E aí, dentro dele, a minha experiência é de pesquisa, de buscar os mais velhos, né? Fazer as pesquisas, nos conhecer e repassar isso, porque a gente trabalha diferenciado. Que diferenciado é esse? Ainda é uma matéria a mais para a gente, né? Com esse novo ensino que está tendo agora, né? O novo ensino médio, vem várias disciplinas para a gente estar desenvolvendo na escola, que aí cada um é um desafio, né, para a gente. Porque a gente é formado numa área, nós, povos indígenas, que pega outras disciplinas fora da área para poder trabalhar com os alunos, porque não tem professores formados naquela área. E aí é sobrecarregado. Ainda tem a nossa língua, a nossa materna, que a gente tem que trabalhar com os alunos, né? E é mais ou menos isso. Os nossos desafios é esses, né? De enfrentar Eliana, o transporte e o meio de comunicação, que a gente tem muita dificuldade com o município, né? Agora, esses últimos anos é que a gente está tendo contato com essas novas tecnologias. Então, os professores, eles têm que estar afiados, porque os alunos, eles estão melhores que em relação às novas tecnologias, elas estão mais do que os professores. Se a gente não se virar e começar a mexer e aprender mesmo para chegar lá com a resposta na ponta da língua, eles que vão responder a gente. E é isso. Não sei se eu respondi assim, acho que se sair fora do... Acho que você trouxe uns relatos bem importantes, Eliana, mas fica aqui com a gente, que você me deu um gancho para eu voltar aqui com a Marta. Depois a gente vem com a Marcela e vem contigo. E aí a Marta, vou trazer de novo aqui para a capa. E, Marta, a gente combinou, né, da Marta trazer um pouquinho de algumas ferramentas de base de dados, indicadores, que o jornalista precisa conhecer. Aí, além de você apresentar, puxando um pouquinho da pergunta da Nelly Dias aqui, que comentou, né? Você tem todo ano, a cada 2 anos, salvo engano, o IDEB sai a cada 2, 3 anos, e você teve uma divulgação recente, né? Até vou liberar aqui o teu... Não, você pode desmutar o teu microfone aí, Marta, que tá. Eu acho que foi a cada 2 anos o IDEB, né? 2 o IDEB a cada 2 anos, anos ímpares, desde 2007. Um dos indicadores. E aí começa depois, e aí você tem muita divulgação dos jornalistas e de governos, quando é do interesse dos governos divulgar algum resultado, quando não é, eles tentam esconder, mas você tem um resultado baseado muito em número e indicador. É muito importante o jornalista, além de encontrar essa base de dados, compreender a metodologia daquele dado, que muitas vezes esse número não vai trazer, e depois da sua fala, eu puxo um pouco a Marcela e a Eliana, esse relato que vai além dos números, né? São pessoas ali, e muitas vezes os números não estão trazendo essa realidade. Mas apresenta aí para a gente uma caixinha de ferramentas aí. Tá, deixa eu lá mostrar. Eu vou conectar aqui para apresentar, compartilhar a tela. Desculpem se eu me atrapalhar. E eu vou... Isso, para mim aqui não apareceu ainda, mas vai aparecer. Enquanto isso... Eu vou pôr a tela inteira aqui. Acho que é isso que eu tenho que fazer, gente. Pronto. E agora eu consegui, eu sabia mexer nesse negócio. Aí eu não estava conseguindo, estava ficando um pouco desesperado, porque estava você falando e estava a cara da Marcela grande. Aí agora eu lembrei que é só arrastar o mouse aqui, mas deu certo. Tá, eu vou permitir aqui, tá? Vou copiar aqui, você vai, pronto, tá bom? Ok, adicionar. Estou compartilhando, já foi. Pronto, está compartilhando a sua tela inteira. Agora vamos lá, apareceu? Apareceu. Perfeito. Errei, coisa boa. Gente, isso daqui é uma área que tem no site da Geduca de dados educacionais. A gente, há alguns anos, eu acho que já faz uns 3 anos que a gente tem isso, né? O site da Geduca é geduca.org.br, aí vai ter uma abinha lá no menu superior que vai trazer para essa área aqui de dados educacionais.
Então, vejam só que a gente fez uma compilação, esse trabalho foi feito pelo jornalista Demétrio Weber e pelo Antônio Góes, sob coordenação do Antônio Góes. É importante dar os créditos, tá? Porque eles fizeram um trabalho absolutamente minucioso. São jornalistas assim extremamente criteriosos, né? Que compilaram uma série de bases de dados que são nacionais e internacionais, que têm dado de educação. Muitas vezes, em alguns casos aqui, não são dados, não são bases exclusivas sobre educação. E, inclusive, eu estava passeando por aqui, eu já identifiquei algumas coisas aqui que talvez a gente precise dar uma atualizada, porque você manter esse tipo de coisa atualizada é sempre um trabalho constante, tá? Mas essas fontes todas aqui, mesmo que entre algum estudo ou alguma coisa que aparentemente já tem alguns anos, ou 1, 2 anos, talvez, que eu já identifiquei alguns aqui, essas plataformas, elas são todas ativas, e você entrando nelas, você vai encontrar informações. E se vocês tiverem dificuldade, vocês podem me chamar, que eu ajudo vocês, com o maior prazer. Então, aqui, por exemplo, aqui o que é vou dar um exemplo aqui. O INEP, acho que todo mundo sabe, ou se não sabe, enfim, é o principal produtor de dados educacionais no Brasil, tá? Então, todos esses dados que saem, IDEB, SAEB, Censo Escolar, Censo da Educação Básica, Censo Escolar, que é da Educação Básica, Censo da Educação Superior, tudo é o INEP que faz. E o INEP, gente, eles têm, cada vez mais, eles estão divulgando mais e mais e mais informações. Existem microdados disponíveis. Às vezes é um pouco difícil, vou falar a verdade, e registro aqui um pedido para o INEP simplificar o acesso da gente, jornalista e sociedade, a esses dados. Eles têm feito alguns movimentos, criaram uns painéis com os dados, que permite a gente até fazer série histórica, fazer um monte de coisa. Mas é um pouco difícil ainda. Eu, pelo menos, às vezes, tenho um pouco de dificuldade para entrar. O IBGE, muitas vezes, ele pega pensando em dados educacionais, tá? Então, eles pegam os dados educacionais e fazem análise, por exemplo, por faixa etária, por raça, são coisas muito legais o que o IBGE faz a partir dos dados oficiais. A OCDE é a organização, né? É uma organização internacional baseada em Paris, na Europa, e eles têm um foco na educação. É uma organização voltada para a economia, para as questões econômicas, mas eles têm um braço educacional. Então, eles realizam o PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, que é um exame trienal, mas eles produzem muitos levantamentos. Então, quando a gente precisa fazer uma comparação do Brasil com outros países, normalmente são esses dados que a gente usa, porque é uma massa gigantesca de dados e está disponível. Enfim, eu não vou me alongar aqui. Tem balanço do PNE. Esse aqui é um balanço que eu acho que já está desatualizado, mas se você for no site da campanha, você vai encontrar. Enfim, e, de novo, eu estou à disposição. Só que, assim, a gente trabalhar com dados, eles são excelentes pontos de partida, mas a gente precisa usar o dado. E aí, respondendo a Daniela, é o seguinte, quer dizer, o que eu acho que às vezes acontece? E isso tem a ver também com a maneira como a cobertura de educação acontece. A gente tem que olhar para isso. Muitas vezes, de maneira geral, isso sempre foi assim, quem está cobrindo educação é um jornalista ou porque a pauta caiu para ele naquele momento, então ele é obrigado lá a escrever sobre IDEB, por exemplo, sem nunca ter visto, sem não ter ideia do que é o IDEB. Aí vem essa orientação, né? A gente precisa dar uma olhada na metodologia. Quer dizer, se a gente sabe que vai ter a divulgação do IDEB, vamos dar uma estudada antes, né? Isso sempre é anunciado antes, dá uma olhada, vê, a não ser que realmente a pauta caia na mão do repórter no momento da cobertura, aí não tem jeito, né? Mas aí você pode chamar a Marta, tá? A Marta ajuda. E aí, olhar a metodologia e tomar muitos cuidados, por exemplo, porque hoje em dia, o que acontece com os dados? Tem uma tendência de trabalhar com rankings, né? Seja divulgando dados do SAEB, que é a avaliação de desempenho de estudantes, seja o IDEB, seja, enfim, tudo vira ranking, né, gente?
E no próprio site da GEDUCA, isso é uma orientação muito forte, nossa. Eu vou parar de compartilhar, Daniel, acho que já deu para o pessoal pegar, depois a gente compartilha o Eu já até tirei aqui da tela, estamos nós quatro. Beleza. E eu já coloquei aqui no chat da transmissão aqui. Massa, legal. E aí, assim, eu acho que a gente tem que pegar esses dados e, assim, tem uma série de dicas. Evitar ranking, contextualizar, porque nem sempre o primeiro do ranking é o que teve melhor desempenho. Muitas vezes você tem que olhar a escola que mais aumentou. Às vezes uma escola que está lá no pé do ranking cresceu absurdamente entre uma avaliação e outra. Então, será que essa escola não é mais importante? Ou merece tanto destaque quanto aquela escola que está no primeiro? Porque, assim, realmente, né, eu acho que o IDEB de 23, ele está levantando alguns questionamentos mesmo, né? E lembrando que o IDEB é um indicador que está em rediscussão, ele está sendo reconstruído. E uma das linhas aí, de discussão que está acontecendo é justamente incluir mecanismos, indicadores que permitam mapear desigualdade, sabe? Por exemplo. Né? Então, é um debate profundo, tem muita gente envolvida nessa discussão, tem pesquisadores, tem um monte de gente. O INEP está conduzindo isso e o ano que vem a gente deve ter um novo IDEB. Né? Mas, assim, realmente, gente, podendo, não tendo oportunidade, né, tem um banco de fontes, de estudantes, de professores, tenha isso na mão. Né? É sempre bom, assim, a gente ter alguns nomes de professores. E aí são muitos caminhos, né? Quer dizer, a gente tem sindicatos, às vezes, que ajudam a gente, dentro das comunidades, sempre a gente acaba encontrando alguma pessoa com quem seja mais fácil ter essa interlocução, uma escola que é mais receptiva, né? Usa o off, se precisar, vamos a off, gente, né? Para trazer as questões e tudo, né? E eu acho, por exemplo, que a Eliane trouxe algumas coisas assim que são muito importantes para a gente olhar de dentro da escola. Ela trouxe da realidade dela. Eu fiquei impressionada com o que você falou, Eliane, que tem falta de professores, vocês têm que aí cobrir aí o currículo do ensino médio. Né? Além dessas questões de transporte, comunicação, que são questões que a gente sabe que existem na Amazônia e também existem nas periferias das grandes cidades. A gente viu isso na pandemia, gente. Né? Então, eu paro por aqui e vamos girar, porque tem bastante coisa aqui para a gente conversar. Não, perfeito. Vou trazer a Marcela de volta, depois eu puxo a Eliana de novo. E aí, Marcela, com base nisso, né, a gente, quando a gente trouxe a Marta, eu deixei essa pergunta para você ir pensando aí, mas a Marcela já deve ter pensado em 1000 coisas, mas voltando. A Marcela não só professora, mas uma professora que também consome notícias. A tua avaliação de muitas vezes muita matéria focada num número e não tanto em ouvindo quem faz a comunidade escolar, né? Que daí não é só a secretaria, seja ela estadual, municipal ou o Ministério da Educação, mas são os professores, né? São os alunos, são os pais e o quanto que você diria, e aí esse é o teu momento, dizendo para os jornalistas que estiverem assistindo como você acha que pode melhorar essa cobertura com base, sim, no embasamento de dado, de número, etc., com um olhar crítico, como lembrou bem a Marta, mas você que está na ponta e que atende escolas dos mais variados tipos, né? Tá no mudo, Marcelo, tá no mudo. Abre o microfone. Pronto, ok agora? Agora. Pronto. Durante muitos anos eu trabalhei numa escola particular que tinha uma curiosidade. Os alunos gostavam dos professores, gostavam do ambiente também, mas a referência deles era o porteiro. Todos os alunos de todos os níveis de ensino eram apaixonados pelo porteiro. Na minha época era merendeira. Porteiro... Oi? Na minha época era merendeira. Porteiro também, mas a merendeira... mas vai... Esse porteiro, o nome eu infelizmente não me recordo, porque eu também lembro dele pelo apelido. Era o Peixe. O Peixe sabia o nome do pai de cada aluno, o nome de cada aluno, mas não era uma escola pequena.
era uma escola que tinha em cada série pelo menos 5 turmas. Os alunos se sentiam muito acolhidos pelo peixe, pelo porteiro da instituição. A identificação com ele era tamanha que sempre que nós, professores, queríamos saber algo, que às vezes até a coordenação não sabia nos dizer, nós perguntávamos para o peixe. Eu penso que com os jornalistas não pode ser diferente. É muito comum que se entreviste um aluno ou 2, o professor, via de regra, e aí eu preciso dar a mão à palmatória, o professor escolhe aquele aluno que ele pensa, esse não vai me dar trabalho, ele vai falar bonito. Mas tu, Daniel, tiveste no Amazônia Vox uma prova de um aluno que fala muito bem mesmo, aquele aluno que é rapper que eu te falei, sobre o qual a gente conversou ainda há pouco. Ele é um menino super danado, é aquele menino que é combativo de verdade. Mas no momento quando esse menino pôde falar por ele mesmo, os meus olhos arregalaram de tal forma, e não só os meus, viu? O do Daniel também, tanto é que toda vez, gente, que o Daniel precisa mostrar os meninos lá da minha escola pública, é esse menino danado que começa. Então, esse aluno que tem uma emotividade muito maior, esse professor que tem, às vezes, muito mais coração do que necessariamente a técnica, por fim, eu penso que são os afetos. A partir do momento em que os jornalistas buscarem nas instituições de ensino os afetos, para que os dados que são apresentados em uma escola possam ser compreendidos à luz do que há numa sala de aula que vai além dos números, vai haver a percepção de que aquele texto, de que aquela matéria é algo significativo, e vai haver também uma facilidade maior em escrever. Eu não sou jornalista, um segredo. Eu pensei em ser quando eu era adolescente. Pensei de verdade. Mas, vendo uma matéria sensacionalista num programa que eu posso falar porque ele não existe mais, era o Aqui e Agora. Quando eu vi aquela matéria, eu pensei, eu não vou conseguir fazer isso. Eu gosto de ler sobre vidas felizes. Só vidas felizes eu tinha 16 anos, gente. E aí eu fui para a licenciatura em letras. Só que foi quando eu entrei na escola pública, já que eu sou super privilegiada na minha vida privada, muito, é que eu vi um mundo completamente diferente, uma realidade muitas vezes distópica que a gente nem imagina que é possível de acontecer. E ali foi que eu compreendi muito mais a necessidade do afeto, do coração. Eu vou trabalhar com os dados? Sim, sempre. Não vai existir um trabalho que seja consolidado sem eles. Mas numa sala de aula acontecem, a Eliane vai confirmar isso para mim, acontecem situações que a gente nem sonha que vão ocorrer. A gente acorda com um plano de aula, quando a gente chega lá é algo completamente diferente, surge uma outra demanda. A gente se prepara para ministrar uma aula, mas o ônibus escolar quebra, os alunos não vão, só vão 5 e a gente precisa repensar. Então, tanto como professora quanto consumidora de notícias, eu penso que o olhar inicial para os afetos e ouvindo uma fala da Eliane que eu achei linda, ouvindo aqueles que vieram antes de nós e, ao mesmo tempo, aqueles meninos que chegaram depois de nós, vai haver a possibilidade, puxando a fala da Marta, de unir os muitos grupos, as múltiplas diversidades. Fechando, eu não vou citar um exemplo da educação. Desculpa, Daniel, você é uma minoria nesse momento. Eu vou citar um exemplo em relação às mulheres. Durante tantos anos, nós vimos matérias jornalísticas enaltecendo como ser mais jovem, como retirar as rugas. E agora, existem algumas mulheres jornalistas incríveis que aparecem com os seus cabelos brancos, com as suas rugas lindas. Algumas influenciadoras digitais com mais de 70 anos. Eu vejo essas mulheres e eu penso, é isso que eu quero ser. E todo o público do jornalismo, independentemente de o texto ser grande, como numa revista impressa de formato grande, que eu adoro, não sei se pode falar, ou ser num texto do Amazônia Vox, que eu amo de todo o meu coração, lógico que sempre pode, vai haver um...
Pode? Então pode. Pode. Por exemplo, pode ter um texto da Piauí, que eu amo de todo o meu coração, da CULT, que eu assino, mas eu sei que pouquíssimas pessoas, infelizmente, leem a CULT, leem a Piauí. Ou pode ser um texto como o do G1, que já simplifica tudo, ou do Amazônia Vox, que é maravilhoso. Sempre vai haver um público que vai se enxergar. E pensar nesses múltiplos jornalistas de várias faixas etárias vai fazer com que haja um engajamento cada vez maior. Tem uma frase das alunas, né, que talvez você recorde, eu não vou lembrar o nome dela, mas que essa frase me pegou desses depoimentos que a Marcela grava depois com os alunos do trabalho que eles fazem, em que, para gente, quem não conhece, e aí, em resumo, é basicamente isso. Os textos das reportagens do Amazônia Vox, antes da gente publicar, a gente manda para a Marcela, ela manda para 40 alunos da turma dela, lá da Escola Antônio Lemos de Santa Isabel. Eles leem, discutem o assunto, revisam e editam. Só então a gente publica e dando crédito para o nome deles como editores das reportagens do Amazônia Vox. E a gente faz, de fato, uma série de mudanças no texto. Aí uma das frases das alunas, ela disse isso. Não, eu entendi melhor esse assunto sobre essas coisas de aquecimento global, de mudanças climáticas, e o jornalismo ele é muito importante para as pessoas. E pronto, isso aí já valeu ouvir isso de uma menina de 16 anos. Mas eu vou trazer a Eliana aqui para frente aqui de novo. E, Eliana, acho que um pouco isso, assim, a gente já está caminhando para a reta final aqui, mas queria te ouvir um pouquinho. Acho que é um grande desafio agora também para o jornalismo, como abordar e como construir matérias jornalísticas, reportagens, como é que se aborda educação indígena. E aí é um desafio, considerando que se conhece muito pouco e se considerando, acho que um lugar conquistado pelos povos, pela luta indígena de décadas, que a gente percebe um momento agora se falando muito mais, e muito por muitas lideranças que têm conquistado esses espaços, e aí eu acredito que já existe um interesse maior de jornalistas produzir reportagens sobre a educação indígena. Que erros não cometer e que acertos, por onde começar, quem ouvir, como é que comecem a compreender mais a educação indígena na Amazônia, mas no Brasil como um todo, né? Sim. Falando assim de jornalismo, né, que eu vi agora que é o foco, e assim, aqui, como a gente tem muita dificuldade em relação a meio de comunicação, né, de estar se interagindo, para nós aqui, os alunos, eles são muito fechados, né, em relação a isso, e a gente se bloqueou muito em falar, assim, ao público. Hoje não, a gente já consegue estar se manifestando, né, buscando os nossos direitos, as nossas lutas, né, pela educação, saúde, e eu vejo, assim, que ainda para nós, é, na educação, dentro da sala de aula, eu não agora vendo os relatos aqui da outra professora, a gente eu não vejo aqui, assim, muito interesse em relação a fazer assim, alguma coisa para colocar no jornalismo, né, a não ser as lutas do povo mesmo pela terra, mas dentro, assim, da educação mesmo, assim, nós na sala de aula como alunos, né, eu, professor e aluno, fazer alguns, eh relatos, assim, né, de estar buscando, de como estar trabalhando dentro dessas informações, e estar passando, assim, em algum canal que aqui a gente não tem nem muito, acesso, assim, a assistir muito jornal, né, de agora que está chegando a internet, mas a gente nem ligava muito para negócio de jornalismo, assim, né. Aí não, que é na cidade grande aqui o fim do fim, a divisa com o Peru, nós agora que estamos, trabalhando em relação a esse meio, né, de comunicação, que a gente tem muita dificuldade ainda de estar falando, eh, ao vivo e colocando algumas matérias para que a gente venha, né, a estar,
o público está vendo a gente também, as outras cidades, assim, que, né, eu estou vendo a outra professora falando aí, que trabalha com os alunos dela, né, e eu queria também muito tá fazendo isso, divulgando, né, trabalhar com algum assunto e divulgar, fazer com que os meus alunos eles se interessem também pelo esse meio, que eu nunca vi, nunca fiz. E eu trabalho muito, a gente trabalha, né, nas nossas disciplinas, o protagonismo, a gente tem que fazer vídeo, tem que fazer entrevista, para estar divulgando as nossas coisas. Mas dentro da escola mesmo, eu ainda não vi essa parte, assim, sobre o jornalismo. Agora que vê, às vezes aparece um pouco, né, na cidade, fala um pouco do nosso povo, fala um pouco do outro povo, mas não é uma coisa assim grande em relação ao jornalismo, né? Tem mais quando é o povo todo, assim, os indígenas dentro do Acre, ou então dos municípios que se juntam, mais em relação assim, a educação dentro das nossas escolas, aqui dentro, interno mesmo, nosso. Eu ainda não vi, assim, nenhum, assim, trabalhar alguma coisa para a gente colocar, e divulgar, né, para fora, para sair como aí nas páginas do jornal, em algum canal. E fica Que isso, né? isso? E fica isso, através, talvez daqui a gente também mostre, né? Você tem os dados sobre educação indígena, os desafios, as oportunidades, soluções, mas procurar quem faz o dia a dia, e aí tem que ir no chão, tem que ir te ouvir os alunos, ouvir as pessoas. Então, eu Sim, vou... e a gente trabalha assim aqui, aí o município, que a gente tem o núcleo, né, a secretaria, nós que ficamos aqui é só os professores. Quando é para a gente se manifestar e fazer alguma coisa, a gente tem que ir para o município, né? Onde que lá que estão os coordenadores, que aí é que divulga esses dados aí que vocês também passam, né? Que é o que a escola trabalha, o tanto de aluno, é o que a gente vive no nosso dia a dia, né? Dentro da educação, que são os pais, alunos e professores. E a comunidade, né? A gente trabalha um conjunto. Não, com certeza. Eu vou passar para a Marta, que ela conseguiu voltar aqui para poder passar, então. Então, vamos fazer uma rodada final, com os comentários e considerações finais aí, passando para Marta, depois Marcela, depois Eliana, e aí eu fecho, que está quase na hora do Jogo do Brasil, e nos resta torcer, né? Então, não custa nada ver se o Brasil vai fazer alguma coisa hoje. Marta, obrigado pela tua participação, todo o teu esforço aí, resolver problemas de conexão, talvez seja ainda algum reflexo aí de questão de energia, não sei, mas muito obrigado. Vamos lá. Gente, agradeço demais essa conversa, adorei conhecer a Marcela, conhecer a Eliane, Daniel já conheço, uma delícia sempre, Daniel, compartilhar com você. Eu só queria deixar um recado aqui que me ocorreu ouvindo, né? Eu acho que tem uma coisa nova no jornalismo, que são os veículos locais ou os veículos alternativos, né? Hoje em dia a gente tem uma série de veículos especializados, em recortes específicos, que eu acho que eles vêm com muita força, muita potência. E é inevitável. Eu vejo muito isso, por exemplo, pelo edital da GEDUCA. A GEDUCA tem um edital de jornalismo de educação e a gente recebe coisas interessantésimas, assim, sabe? Que vêm de propostas maravilhosas, que são executadas, assim. Então, eu acho que tem muito essa força, a gente tem que apostar nisso. E o jornalismo, a grande mídia tem que começar, está olhando já, eu acho que isso já está acontecendo, né? E começar a trazer um pouco esse olhar. Então, eu acho que aí tem uma baita esperança e muitas possibilidades da gente trabalhar diferente com educação. Agradeço demais. O Daniel tem os meus contatos. Quem quiser pode pedir para ele. Estou à disposição. Um abraço para todo mundo, gente. Obrigado, Marta. E, de fato, a Marta falou algumas vezes aqui de acionar, que pode acionar, e eu sempre, quando estou em algum evento com a Marta, eu comento isso. De fato, a gente já, inclusive no Amazônia Vox, numa das reportagens, mandei um e-mail, Marta, estou com uma dúvida de qual base de dados eu devo utilizar para não acabar comparando açaí com cupuaçu, para não falar pera com maçã. Então, qual é a base de dados que eu tenho que
me ater e para não cometer um erro, porque acho que isso também é um risco que o jornalista corre, de acabar olhando um dado e fazendo um erro grosseiro, não por má fé, mas por desconhecimento mesmo, e aí a Marta ajuda muito, e olha essa base de dados aqui, cuidado para não comparar tal coisa com tal coisa, e é essa função que eu acho absurda de importante da editora pública da Geduca, que é a Marta. Então, acionem, quem não conhece, segue Geduca, @Geduca mesmo só, né? No Instagram, e os... Tá no mudo aqui, mas acho que é isso mesmo, @Geduca. E, aproveitando também, fiquem de olho, sigam, acompanhem o site da Geduca, pelos dados que eles colocam lá, por artigos que eles colocam lá, por orientações. A Geduca, inclusive, ano passado, que teve uma situação que volta e meia, infelizmente, acontece de violência nas escolas, a Geduca passa um comunicado para os jornalistas para ter cuidado sobre esse tipo de abordagem. Enfim, acho que é um trabalho muito importante e o congresso da Geduca também é muito, mas muito bom. Então, Marta, obrigado, senão eu fico só elogiando a Geduca aqui. E antes da gente fechar, vou passar aqui então para a Marcela, depois para a Eliana. Marcela, não posso falar muito não, porque a gente é parceiro de projetos aí, mas bem rapidinho, o que você passa para quem pegou ainda esse final de recomendação para melhorar, e a mesma pergunta que eu vou fazer para a Eliana, tá, Eliana? O que você daria como professora, como pessoa que acompanha noticiário, o que você diria para jornalista melhorar, ou como ele pode melhorar para uma cobertura de educação na Amazônia? Entre dados e afeto, as duas pontas são importantíssimas, mas uma ponta, às vezes, a gente esquece: o ouvir, sem o pré-julgamento. Vou citar só um exemplo bem rapidinho. Como eu sou professora de língua portuguesa e o Enem será daqui a alguns dias, há pouquíssimos dias eu dei uma entrevista em que a jornalista, na primeira pergunta, me questionou: qual tema a senhora acha que vai cair no Enem? Nossa, eu ainda não tenho o dom da vidência, eu não faço a menor ideia. Mas eu acho que o mais importante seria a gente conversar sobre como as pessoas estão se preparando e sobre as múltiplas realidades de preparação para essa prova. Bem, a gente sempre pré-julga, não é? Toda pessoa faz isso, em qualquer profissão. Muitas vezes a gente esquece de escutar, e o jornalista é muito, muito assoberbado. Vocês acabam recebendo tantas demandas todos os dias que em alguns momentos vocês não percebem, mas vocês param de escutar. Como nós, professores, assoberbados que estamos na sala de aula, muitas vezes nós interrompemos a frase de um aluno pela metade, sem que a gente perceba. Então, reitero, entre os afetos e os dados, no meio, a escuta. A todos e todas que estiveram aqui, muito obrigada. Eliana, Marta, Daniel, obrigada de verdade. Eu não sou uma pessoa tímida, mas esses eventos me deixam com borboletas no estômago, um frio na barriga. Muito obrigada por essa noite, que foi um presente neste Dia dos Professores. Obrigada de verdade. Pois é, e aí passo aqui então para Eliana, pegando esse gancho da Marcela, que a gente fez esse webinar nessa data, especialmente para isso, e ele fica gravado ad eternum aí. A gente está fazendo uma matéria, Samantha, que é estagiária da Amazônia Vox, é professora de português, é estagiária agora da Amazônia Vox, está nos acompanhando, vai escrever uma matéria com um resumo dessa nossa conversa aqui, pelo Dia do Professor, professora. Então, Eliana, parabéns a você, Marcela, mas aí, ao dar parabéns, te agradecer pelo teu tempo, por estar aqui, também nos dizer um pouco do teu olhar, como é que se cobre, ou como começar a cobrir, ou como que se deve dar atenção também quando se falar em cobertura de educação indígena. Gratidão pelo convite, né? E parabenizar a todos os professores, a nós professores, né? E falar para o jornalismo, né? Que olhe para a gente com um olhar mais específico, né? Que a gente é diferenciado e que tenha uma visão
dentro do nosso contexto, né, cultural, das nossas tradições, da nossa cultura, com respeito, sabendo fazer a pergunta, né, e eu fico assim que eu não sou de falar muito, já outra professora aí é de falar, mas eu sou muito tímida, né, ainda, dentro daqui da tecnologia, mas eu vou estar dentro desse nomezinho que vocês disseram, que eu quero estar acompanhando, para na próxima eu estar mais atenta, mais ligada no que é para ser dito dentro do jornalismo, né? E, assim, que eles vejam, assim, os nossos desafios, né? As nossas lutas, e que quando for para fazer algum questionamento, veja com esse olhar mais solidário. A gente tem muita essa questão, né, de amor, de ser recíproco, de amar. Nós, povos indígenas, somos assim, nós somos uma família só. A gente todos somos irmãos, a gente se considera todos irmãos. Não, perfeito. E é isso, gratidão. Obrigado, Eliana. E aí você me lembrou nesse final uma frase que a gente publicou essa semana, uma reportagem junto com o InfoAmazônia e a Sobiar, sobre desafios e soluções de estudantes indígenas nas universidades, em que você teve nos últimos 10 anos um aumento expressivo por conta das políticas públicas que ninguém deu, foram conquistadas pelos povos indígenas, mas você tem um índice muito baixo ainda de conclusão. E aí alguns estudantes destacando o esforço que eles fazem enquanto vivem em coletivo. E a Lorena Curuaia, de Altamira, que está se formando em medicina pela Federal do Pará, ela falou uma coisa muito parecida, e a gente percebe isso muito presente na fala dos povos indígenas, seja de qual etnia for, né? Ela disse isso: quando eu entro na universidade, eu nunca sou um indivíduo, eu sempre sou um coletivo. Nós, indígenas, a gente nunca é uma pessoa, um número, uma matrícula. Eu estou ali e tem toda uma comunidade aqui esperando eu voltar, tem toda uma comunidade que está vibrando porque eu estou lá. Então, não é só meu pai e minha mãe, é uma comunidade inteira. E quando outro indígena entra na universidade, eu preciso ajudá-lo a concluir, eu preciso apoiar. E eu acho que é um ensinamento mesmo que a gente precisa carregar enquanto sociedade, nesse momento tão maluco que a gente vive, né? Então, agradecer muito todo mundo que acompanha até agora, quem está acompanhando também depois, já que a nossa webinar fica gravado. Mais uma vez, Marcela, Marta e Eliana. Larissa Noguchi, que falou com vocês no bastidor, está em aula, mas nos ajudou aqui com toda a produção. Fundação Itaú, nos apoiando, Amazônia Vox. E estou vendo que a Camila Salmazi mandou aqui também um alô, e volto a dizer, quem não conhece, conheça e participe dos eventos da AGEDUCA. Eu acho que a gente precisa melhorar, e não só melhorar no geral, mas ver o que está sendo feito também de positivo, de bom no jornalismo e educação, para que nos inspire e a gente consiga cobrir a educação além dos indicadores, e principalmente as vozes das pessoas, e é por isso que a gente procurou fazer esse webinar. Obrigado a todo mundo. E para encerrar, vou fazer um pedido só para quem estiver acompanhando, e Eliana, Marta, tu faça um pensamento positivo, que esse aqui a gente está empolgado, tem que dizer. A Marcela está indo, próxima semana, para Miami, para participar da cerimônia de premiação do Prêmio Roche de Jornalismo em Saúde. Ela vai representar o Amazônia Vox, porque uma das nossas reportagens, que foi revisada pelos estudantes da Marcela, pelos alunos da Escola Antônio Lemos, é finalista do Prêmio Roche de Jornalismo em Saúde, e aí a Marcela vai lá nos representar, e tomara que ela seja pé quente. Então, mas a gente já está muito feliz de estar fazendo isso, e aí acho que é uma comprovação de que o trabalho dos alunos também é muito importante e ajuda a melhorar o nosso texto. Gente, obrigado demais e uma excelente noite, começo de noite por aí. Eliana, obrigado também, Marta e Marcela. Boa noite, gente. Boa noite.